Enuma Elish, quando Yahvé chamava-se Marduk. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. O Enuma Elish é o mito de criação babilônico. O texto foi descoberto em 1849 nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal em Nínive, que hoje é Mossul, no Iraque. O texto descreve como o deus Marduk criou o mundo e os humanos. É necessário contextualizar a visão antiga do cosmos. Os antigos imaginavam a Terra flutuando sobre um oceano de águas salgadas e um firmamento sólido que sustentava o céu. Acima do céu havia um reservatório de água doce para a chuva ou para os dilúvios. Neste vídeo vamos analisar como Yahvé adotou as características de Marduk, como por exemplo ser o criador da terra e do céu. Mas vamos primeiramente ouvir um resumo do texto do Enuma Elish. Quando lá no alto os céus não tinham nome, e embaixo a terra ainda não fora nomeada, havia senão o primordial Apsu, águas doces progenitor, e a tumultuosa Tiamat, águas salgadas, o útero de tudo. E nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos. Quando os deuses não tinham nome, natureza ou futuro, então a partir de Tiamat e Apsu, nas águas dela e dele, foram criados os deuses. Discórdias romperam entre os novos deuses, apesar de serem irmãos. A brigar eles começaram logo na barriga de Tiamat, fazendo o céu tremer e mexer-se como que numa dança frenética. O pai Apsu não os conseguiu silenciar, nem cessar o seu mau comportamento altaneiro e arrogante. Os deuses cresceram e multiplicaram-se, continuando com o incômodo ruído, até esgotar a paciência de Apsu. Apsu, o pai de todos os deuses, chamou seu conselheiro Mumu. Caro conselheiro, vem comigo a Tiamat. Em frente de Tiamat, eles falaram sobre os jovens deuses que eram os seus filhos. Apsu disse: os modos deles revoltam-me. Dia e noite, sem cessar, sofremos. Minha vontade é destruí-los a todos eles, para que possamos ter paz e dormir novamente. Ao escutar as palavras de Apsu, Tiamat sentiu-se atingida e contorceu-se numa solitária desolação. Tiamat contrapôs: por que devemos destruir os filhos que fizemos? Se os modos deles são o problema, esperemos um pouco mais. Então, Mumu aconselhou Apsu e falou com maldade: pai, destrua-os, todos numa rebelião de monta, e teremos paz durante o dia, e à noite todos poderemos dormir. Um dos jovens deuses, Enki, descobre as intenções do seu pai. Antecipa-se e mata Apsu. Tiamat, irada com o assassinato do seu marido, cria 11 monstros. Tiamat está agora determinada em realizar uma vingança contra os seus próprios filhos. Tiamat casa com Kingu e coloca-o à frente do seu novo e fortíssimo exército. As forças de Tiamat preparam-se para a vingança. Enki enfrenta Tiamat, mas é derrotado. Anu, outro deus, desafia-a, mas tem o mesmo destino. Os deuses começam a recear que nada nem ninguém será capaz de deter a fúria de Tiamat. Mais tarde, Enki e sua esposa têm um filho, Marduk. Marduk manifesta a vontade de enfrentar Tiamat. O Conselho dos Deuses testa os poderes de Marduk. Depois de passar o teste, este conselho entrega o trono a Marduk e encarrega-o de lutar contra Tiamat.
Marduk reúne as armas, os 4 ventos primordiais, os 7 ventos da destruição e segue para o grande ataque. Depois de prender Tiamat numa rede, liberta o vento do mal contra ela. Marduk mata Tiamat com uma seta no coração, capturando os monstros aliados dela. Depois, Marduk divide o corpo de Tiamat, usando metade para criar a terra e a outra metade para criar o céu. Ele dividiu-a como quem abre uma concha. Metade dela ele usou-a como firmamento. Fixou uma plataforma, postou uma sentinela e ordenou para se represarem as águas. Marduk cria residências para os outros deuses. À medida que estes vão ocupando o seu lugar, são criados os dias, os meses e as estações do ano. As fases da lua determinam o ciclo dos meses. Da saliva Tiamat, Marduk faz a chuva. A cidade de Babilônia é criada sob a proteção de Marduk. E Marduk decide criar os seres humanos. Para isso precisa de sangue, do sangue daquele que foi a fonte do mal contra os deuses. Marduk questiona o conselho e descobre que quem apoiou a revolta de Tiamat foi Kingu. Então Marduk mata Kingu e com o seu sangue cria o homem. Surgem assim os escravos submissos dos deuses. Marduk demonstra ser o verdadeiro rei dos deuses e Deus supremo da Babilônia. Agora vamos ver na Bíblia como Yahvé, algumas vezes designado como Elohim, uma palavra hebraica que literalmente significa deuses, é descrito na Bíblia como criador do mundo sobre as águas, do firmamento e como derrotou o monstro dos mares. Em Gênesis 1, Elohim, outro nome de Yahvé na Bíblia, tal como Marduk, cria os céus e a terra sobre um abismo, que em hebraico é Teom, que é por acaso semelhante a Tiamat, um abismo de águas. Gênesis 1 diz: No início, Elohim criou os céus e a terra era o caos e vazia, e havia trevas sobre o abismo, que em hebraico é Teom, muito parecido com Tiamat. E o vento de Elohim movia-se acima das águas. Também em Gênesis 1, Elohim, tal como Marduk, criou o firmamento para separar ou represar as águas de cima das águas de baixo. Gênesis 1 continua assim: E assim foi. Elohim fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Elohim chamou céu. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o segundo dia. O Salmo 24 louva Yahvé por ter firmado a terra sobre as águas, e, tal como Marduk, Yahvé é rei. Diz assim: De Yahvé é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem é esse rei glorioso? Yahvé, forte e poderoso. Outro salmo louva Yahvé por conquistar o mar e o respectivo monstro. Aqui chama-se Rahab, e se aproxima bastante do texto do Enuma Elish. Salmos 89 diz: Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, Rahab. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Um dos autores de Isaías recorda que Yahvé derrotou o monstro dos mares, aqui também chamado de Rahab. Isaías 51 diz assim: Desperta, desperta! Veste de força o teu braço, ó Yahvé. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, Rahab, que trespassaste aquela serpente aquática?